Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa noite para mais uma aula aqui do Imersos. Eu sou o Paulão, como todos sabem. Estou aqui nessa noite para trazer mais um conteúdo aqui da parte de Deus para vocês, tá bom? Que nessa noite você já se conecte aí na sua casa, você que está aí no YouTube, você que está aí no Facebook, sejam bem-vindos. Que você possa já compartilhar este vídeo aí com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Eu gostaria já de pedir que você pudesse se inscrever aí no nosso canal, para que esses conteúdos possam alcançar mais pessoas, que você também ative as notificações para que você receba mais conteúdos como esse, tá bom? E que a palavra de Deus possa alcançar não só a sua vida, mas também a vida dos seus amigos através desses compartilhamentos, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. E nessa noite a gente vai ter uma aula aqui também, continuando sobre o tema a cobiça da carne, ali, as obras da carne, tá? Provavelmente essa é a última aula sobre este assunto, tá bom? Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma oração aqui, para que a gente possa iniciar esta aula, amém? Em nome de Jesus, que você feche os seus olhos nessa noite, que você se coloque aí na presença do Senhor, para que a gente possa desenvolver esse tema aqui em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, Senhor Jesus. Nessa noite nós te agradecemos por mais esta aula, por mais este momento na sua presença de aprendizado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nessa noite, Senhor, o teu Espírito Santo possa trazer luz ao nosso entendimento, Senhor, trazer luz aos nossos olhos, para que a gente possa ver e ouvir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Senhor, através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. E que nessa noite, Senhor, o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações através da tua santa palavra, Senhor. É o que nós te pedimos. Te agradecemos, Senhor, por este dia, por esta noite, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amém, gente? Mais uma vez, como eu falei para vocês, a gente vai estar falando aqui sobre a aula sobre as obras da carne. Eu vou dar continuidade aqui ao assunto, tá? Na minha última aula que eu trouxe aqui no Imersos, eu tive como convidado aqui o mestre Isaías, que a gente falou sobre os pecados ali relacionados aos relacionamentos na igreja, as divisões ali, facções. Nós falamos sobre esses pecados ali, ele foi um convidado ali que eu trouxe para a aula, tá? E eu gostaria de continuar com esse assunto, tá? Da onde a gente parou ali, que nós falamos sobre esses pecados ali, essas divisões ali. E eu gostaria de continuar este assunto agora também. Eu vou trazer bem em breve aqui para vocês, tá? Sobre os pecados ali relacionados aos excessos, tá? Nós temos ali o texto base de 1 João, onde fala ali que a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a ostentação de bens, elas não provêm do Pai, mas provêm do mundo, tá? E ali nós linkamos ali com as obras da carne, que está em Gálatas 5, a partir do versículo 19 até o 21, e que é da onde a gente vai continuar, tá? Então eu gostaria de ler aqui com vocês já Gálatas 5, a partir do versículo 19. Eu vou abrir aqui para a gente estar lendo aqui juntos. Gálatas 5, versículo 19 ao 21, que diz assim. Deixa eu só abrir aqui para que a gente possa acompanhar aqui a leitura da palavra. Gálatas 5,19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Hoje eu vou estar aqui falando pra gente referente aos pecados que falam sobre os excessos, né? Então, esses pecados de excessos que é a última classe de pecados ali que é relacionado às obras da carne.
eu gostaria de trazer hoje sobre estes pecados, né? E como eu trouxe nas outras aulas aqui, nós já falamos sobre os pecados relacionados à imoralidade, que são os pecados sexuais, falamos dos pecados de feitiçaria, idolatria, falamos dessas divisões ali, os pecados de divisões ali dentro da igreja. E agora a gente vai trazer sobre os pecados relacionados aos excessos, e eu também já vou falar ali também sobre a ostentação de bens ali também, que está ali no 1 João, né? E eu gostaria de já iniciar aqui este tema sobre a embriaguez e a glutonaria, que eu vou encerrar esse assunto hoje aqui e falar sobre a ostentação dos bens, né? Mas a gente vai começar aqui com a gula e a embriaguez. Tem um texto ali que está em Colossenses 3,5 que diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Então essa gula e embriaguez, ela é o que? Ela é uma busca constante e incontrolável por comida e bebida. Então isso aí já diz relacionados que é os excessos, né? Mas ele não é só excessos em relação a comida e bebida, mas também fala de excessos em outras áreas também, né? Porque há quem considere a gula, por exemplo, por comprar, eu já trouxe isso numa outra aula, ou por possuir, por ter os bens em excesso ali sem controle. E isso está, inclusive, linkado com a ostentação dos bens, né? Então, esses pecados de excesso, embriaguez, glutonaria, nós sabemos ali que ele está linkado com esses excessos que, às vezes, as pessoas elas não têm limite em comprar, em ter, em possuir. Mas a palavra de Deus nos ensina que a gente deve andar como? A gente deve andar de maneira sóbria e controlada, como servos do Senhor, né? Que assim nós o somos, né? Nós somos servos do Senhor. E por sermos servos de Deus, nós temos que andar ali, por sermos filhos de Deus, temos que andar de maneira sóbria e controlada, e não dessa forma descontrolada. A gente não deve agir dessa forma descontrolada, vivendo em excessos. Há pessoas ali que vivem literalmente no limite, por exemplo, nas suas finanças ali, não conseguem nem se controlar financeiramente, outras não conseguem se controlar emocionalmente, em diversas áreas, né? E ela acaba tendo diversos excessos ali, acaba tendo excessos na área sexual também. Então, assim, são pecados que as obras da carne tá ali, manifesta nelas, né? E isso é pecado. Mas a Bíblia também nos ensina que a gente deve andar de forma controlada, de forma sóbria. E eu gostaria de ler aqui outras duas passagens que fala sobre essa parte da glutonaria, da bebedice também, né? Que diz assim, Romanos 13:13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo está falando para que a gente deve andar de maneira sóbria, sem excessos, sem exageros, para que a gente deve andar de forma controlada, andando honestamente como de dia, não andando... Por que de dia? Porque de dia as suas obras elas são vistas ali, né? Então andar às claras, mais ou menos o português claro, andar às claras, sem ter nada o que esconder, sabe? Andar de maneira honesta, de maneira sóbria, porque assim que deve ser a postura, assim que deve andar um filho de Deus, de maneira sóbria, de maneira honesta, de maneira transparente, assim deve ser a vida do filho de Deus, né? E uma outra passagem que está em Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, mais uma vez aqui o apóstolo Paulo está falando para que a igreja não viva como práticas mundanas, não se embriague com vinho, não haja contenda, não perca o controle. Pelo contrário, se encha do Espírito Santo. Para quê? Para que você ande de maneira sóbria. Mas por que eu estou trazendo tudo isso? Esses pecados de excesso ali, que são a última classe de pecado. Porque são pecados, o apóstolo Paulo já havia advertido a igreja para que não praticassem estas coisas, porque aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus.
Então o apóstolo Paulo está trazendo tudo isso por quê? Porque na igreja, ali na época, eles estavam com essas práticas. Eles viviam essas práticas como se fossem práticas mundanas, que não condiz com a igreja, não condiz com o Filho de Deus, pelo contrário, condiz com o mundo. Então ali ele não está dizendo para a igreja que elas deviam lutar contra essas coisas no mundo, mas dentro da própria igreja. Como na aula que eu tive com Isaías, eram relacionados ao convívio da própria igreja. Então, quando ele mandou essas cartas, é porque havia problemas desse dentro da igreja. E ele sempre advertia a igreja para quê? Para que não praticassem esses excessos na sua vida. E assim deve ser na nossa vida constantemente. A gente não deve viver em excesso, pelo contrário. Nós devemos viver de forma sóbria, de forma controlada, dirigidas pelo Espírito Santo. É dessa forma que a nossa vida deve ser, deve caminhar. Todos os dias. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Como eu disse numa outra aula, as obras da carne, elas estão enraizadas em nós. Por quê? Porque nós somos pecadores. E as obras da carne, elas estão enraizadas na raiz pecaminosa que habita dentro de nós. Então, para isso, uma pessoa salva, ela vai fazer o quê? Ela vai lutar constantemente contra essas obras. Ela vai lutar constantemente contra todas essas obras. Não estou dizendo aqui que ele vai deixar de praticar. Ele vai praticar muito menos do que uma pessoa não salva. Mas como que ele vai praticar muito menos? Buscando o Espírito Santo, buscando se encher da palavra, buscando mortificar sua carne. É dessa forma que você consegue vencer as obras da carne, buscando o fruto do Espírito, buscando a paciência, a mansidão. É dessa forma que você consegue vencer as obras da carne, buscando arrependimento, confessando seus pecados. É exatamente dessa forma. E para a gente encerrar já esse tema, eu já queria aqui pular também sobre o assunto da ostentação dos bens, né? E eu gostaria de ler aqui a passagem que fala, né, sobre isso, que é o texto base que a gente tem, que fala desses pecados, né, da cobiça dos olhos, da cobiça da carne, que está em 1 João 2, a partir do capítulo 15, a partir do versículo 15. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, em outras traduções diz a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E eu queria falar sobre essa ostentação dos bens que não provém de Deus. Ela provém do quê? Provém de um estilo de vida mundano, baseado no quê? No possuir. Possuir, como eu acabei de falar aqui, a pessoa começa a praticar os excessos ali na vida financeira, e muitas pessoas buscam ter esse estilo de vida com ostentação, entendeu? Vivem ao contrário do que Jesus ensinou e viveu, que é ostentar, que é mostrar que tem, que é mostrar que possui. E por que vive ao contrário do que Jesus viveu e ensinou? Porque Jesus, sendo o próprio Deus, ele era o dono de todas as coisas. E enquanto ele esteve aqui na terra, ele não possuiu riqueza. Ele não possuiu bens aqui enquanto ele esteve aqui na terra. E eu não estou querendo dizer que é pecado você ter a sua casa, que é pecado você ter o seu carro. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que a gente não deve viver o que? Acumulando essas coisas. A gente não deve viver acumulando riquezas aqui na terra, porque Jesus mesmo já falou, para a gente não acumular tesouros na terra, porque aqui a traça corrói, o ladrão rouba e furta essas coisas, entendeu? Mas a gente deve acumular o quê? Os tesouros no céu. É lá que a gente deve acumular as nossas riquezas. Não estou dizendo, mais uma vez, que é pecado você ter o seu dinheiro, você ter o seu carro, ter a sua casa. Não, é pecado você querer viver a sua vida baseada somente nessas coisas. E nós vamos destrinchar esse assunto aqui hoje. E eu queria ler o que Jesus falou sobre isso, né? Que está ali em Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21, que diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês
tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Por que Jesus disse tudo isso? Por que Jesus trouxe a palavra exatamente dessa forma? Se atentando ali ao final, pois aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus trouxe exatamente isso porque muitas pessoas na época que ele vivia, e não só na época que ele vivia, mas também nos dias de hoje, vivem suas vidas em torno do quê? Das riquezas, das posses, dos bens que ela possui, e para elas tudo isso é a vida delas gira em torno disso. Sendo que quando ela veio aqui até, quando ela se achegou, essa pessoa veio para a Terra, ela não trouxe essas coisas. Mas muitas pessoas vivem as suas vidas em torno dos bens materiais. E isso é um grande erro. É um grande erro que a sua vida viva desse jeito. Por quê? Muitos cristãos ali vivem sua vida em torno dos bens materiais. E isso é um erro e acaba se tornando pecado porque ela acaba se desviando dos caminhos do Senhor. Por exemplo, tem pessoas ali que querem um emprego top e tal, para ganhar bem, não sei o quê, Deus vai lá e abre a porta do emprego. Aquela pessoa começa a ganhar bem, começa a ficar ali bem financeiramente, o que vai acontecer com ela? Sai da igreja. Só fora da igreja. Ou seja, a vida da pessoa não estava em torno do Senhor. Ela não vivia em torno do Senhor. A vida da pessoa vivia em torno do quê? Da riqueza. Porque só foi ela começar a ter posses maiores, só foi ela começar a ganhar um pouco mais que a vida que ela já começou a se afastar do Senhor. Mas isso mostra que o coração daquela pessoa nunca esteve no Senhor. Pelo contrário, que o coração daquela pessoa esteve em torno só voltado para as riquezas, para o dinheiro. E a palavra de Deus, ela nos traz muitos alertas sobre isso. Muitos alertas, muitas. O Senhor, ele nos adverte muito sobre isso. Para que a nossa vida não esteja nas riquezas, né? E eu gostaria de ler já um versículo que o Senhor já fala logo de cara, que está lá no Salmo 62:10, na minha tradução diz assim, ó: se as nossas riquezas aumentam, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Ou seja, se as suas riquezas estão aumentando, você tem um salário bom, você tem posses, glória a Deus por isso. Você trabalhou para ter essas coisas, o Senhor te abençoou ali, você tem essas coisas. Glória a Deus por isso. Mas não coloque o seu coração nessas coisas, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Quando o Senhor ele nos dá as posses, ele nos dá as riquezas, a gente não deve colocar o nosso coração nessas coisas, porque a gente deve ter essas coisas, essas posses devem estar nas nossas mãos, mas que a gente seja capaz de usar isso para quê? A serviço do Senhor. A serviço do reino de Deus, a serviço em amor ao próximo, para investir para que o reino de Deus se expanda, para que o reino de Deus possa alcançar mais pessoas. Muitas vezes o Senhor ele nos abençoa para que a gente seja abençoadores também. A Bíblia ela é bem clara, ela fala assim, lá em Gênesis: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, se você está sendo abençoado, abençoe também. Se o Senhor tem te dado riquezas, tem te dado posses, é para que você usufrua sim, mas para que você também ajude o próximo. Para que você também abençoe o reino de Deus, abençoe ali a obra do Senhor. E muitas vezes a gente corre o risco de viver as nossas vidas voltadas somente para isso. A gente corre o risco de perder a própria salvação por causa das riquezas. E a palavra de Deus ela fala sobre isso, né? E o que acontece? Muitas pessoas colocam as suas vidas que giram somente em torno dessas coisas. E às vezes você ali se sente até importante porque você tem riquezas, você acha que você é até superior aos outros, e isso te corrompe. Te corrompe de um modo que o seu coração se endurece e você se torna uma pessoa insensível. Mas como eu falei aqui, a ostentação dos bens, o amor ao dinheiro, ela vai trazer muitos riscos, pois ela se torna pecado. Por quê? Porque ela pode se tornar um pecado de avareza, idolatria, como eu já falei em outras aulas.
Entendeu? Em Mateus 6:24 diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se decidirá por um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Isso está lá em Mateus 6:24. E muitas pessoas, o que acontece? A palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro nos leva à idolatria. Está aqui, ó, Mamon. Você ama o dinheiro, você está servindo ao dinheiro. O seu coração está em volta do dinheiro. Aonde está suas riquezas, ali estará o seu coração. O seu coração está em torno do dinheiro, não está em torno do Senhor. Está servindo ali a outros deuses. Então se torna pecado e você pode até perder a tua salvação por causa disso. E olha só, as pessoas elas colocam a confiança delas, em vez de colocar a confiança delas no Senhor, colocam no quê? Nos bens, no dinheiro. E muitas pessoas perdem a sua salvação. Eu vou ler aqui falando sobre isso. Está lá em Lucas, capítulo 12, do 15 ao 21. Olha que interessante. Diz assim, ó. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Olha só o alerta aqui. A vida daquele cara ali, Deus já falou assim, ó. Insensato, em outras traduções, louco. Essa noite a sua vida vai ser exigida, vão ser pedidas a sua vida essa noite. Por quê? Porque você está achando que a sua vida vai estar baseada nisso. Você colocou ali a sua confiança no dinheiro. Tá bem claro aqui, ó. Você tem muitos bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma e alegre-se. Ou seja, usufrua, viva no prazer. E você acaba ali desviando a sua vida do Senhor. E muitos caem nesse erro porque vão achar que o dinheiro, que os bens materiais vão proteger a sua vida. Não vai. E a gente tem um exemplo aí, ó, do que a gente está vivendo nessa pandemia. Quantas pessoas milionárias achando que porque tem dinheiro nada ia acontecer e infelizmente morreram. Essa pandemia não respeita a classe social, não respeita a conta bancária. Mostra que a vida é um sopro. Não importa se é rico, se é pobre. Essa pandemia veio mostrar isso também. E Jesus chamou essas pessoas que pensam e vivem dessa forma de insensatos. Entendeu? E essa parábola, ela fala do perigo da ganância e do amor ao dinheiro. Porque aquele homem ali, ele ficou rico e isso o cegou. Ele ficou cego. Ele ficou cego achando que se ele não tem onde guardar, ele ficou cego. A vida dele estava girando em torno daquilo. E Deus vê isso como uma perspectiva de vida totalmente louca, totalmente contrária, totalmente insensata. Por quê? Porque confia nas riquezas em vez de confiar no Senhor. E isso é ostentação. As pessoas ostentam isso. Elas acham que nunca vai acabar, que sempre vai ter e sempre vai ostentar. E você vê como uma coisa é linkada à outra. Pela ostentação, pelos excessos, você vê ali a embriaguez, a bebedice, você vê os excessos. A gente tem aí diversos exemplos, a gente coloca na internet, aí a gente vê no YouTube clipes de músicas ostentando dinheiro, ostentando fama, ostentando sexo, bebedice, a gente vê. Um abismo chama outro abismo, a palavra de Deus ensina. Um pecado vai te levando a outro. E as pessoas estão cegas, não estão vendo. O dinheiro cegou elas, elas não conseguem ver que um pecado está levando a outro. Um pecado está arrastando ela. Cada um está indo para um buraco ali, ó. Cada vez está se afundando mais no buraco. Entendeu? E a Bíblia fala bem claro que para as pessoas confiar no Senhor e não no dinheiro. Salmo 20,
versículo 7 e 8, diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Ou seja, a nossa confiança, a esperança das nossas vidas tem que estar sempre em quem? No Senhor. Não deve estar nos bens materiais, não deve estar no dinheiro, no amor ao mundo, no amor aos bens materiais, na ostentação, não deve estar. E existe um erro, existe um grande erro que muitas pessoas acham que a pessoa está bem quando ela tem tudo. Quando ela tem posses ali, você vê uma pessoa que às vezes tem muito dinheiro, aí você olha para aquela pessoa não tem problema, aquela pessoa, a vida dela tá tranquila. Ela pode até estar tranquila, só que muitas pessoas que têm muito dinheiro, às vezes vivem em depressão, vivem numa solidão absurda, não é feliz, não tem pessoas do seu lado. Por quê? Porque acha que o dinheiro pode tudo, e não pode. O dinheiro não compra paz, o dinheiro não compra o amor, o dinheiro não vai comprar amizades verdadeiras, o dinheiro não compra essas coisas. Compra muita coisa, mas isso não compra. A gente viu aí com a pandemia, o dinheiro não comprou cura para essas coisas, não comprou a saúde para essas coisas. Muitas pessoas que têm muito dinheiro, infelizmente, foram levadas. Infelizmente foram recolhidas. Isso mostra que o dinheiro não compra essas coisas. E o dinheiro, muitas vezes, nos faz perder a própria salvação. Ao invés da gente ostentar o dinheiro, a gente tem que ostentar o quê? Estar bem com o Senhor. Estar bem com Deus. E eu vou ler uma passagem aqui que fala que às vezes pelo dinheiro a gente atrai pra gente o quê? A gente atrai maldição, às vezes atrai tormentos, atrai muitos problemas, porque vive só focado nisso. Está em 1 Timóteo, falando sobre isso, capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Acabei de falar sobre os excessos. São desejos o quê? Descontrolados. Vou continuar lendo aqui. Caem em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Vamos falar o português claro aqui? Muitas pessoas perderam a própria salvação por cobiçarem o dinheiro. Por que elas perderam a salvação? Porque elas se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Como que elas se desviaram da fé? Porque elas confiaram em cavalos, em carros, confiaram nos bens materiais. A nossa pastora, ela trouxe algum tempo atrás, alguns meses atrás, que não adianta você confiar no teu dinheiro, o dia mal vai vir. Você pode ter dinheiro o que for, o dia mal vai vir para você e para quem tem e para quem não tem. O dia mal vai vir sempre. Então não adianta você confiar no dinheiro achando que você tendo dinheiro ali vai estar tudo bem, você não vai ter problema. Não. Se você viver a sua vida somente baseado nisso, você vai mergulhar na ruína e na destruição. E por cobiçar o dinheiro, muitas pessoas se desviaram da fé, como eu falei aqui agora há pouco, no comecinho. Que muitas pessoas perdem a salvação porque eu quero um emprego top para ganhar tanto e esquecem de Cristo. Acaba ali que não tem mais tempo nem para o Senhor. Por quê? Porque só quer saber do dinheiro, só quer saber da ostentação. Se desviou da fé, se atormentou ali e começa devagarzinho, não é de um dia para a noite. Vai vir um diazinho ali, já não veio no culto, aí no outro dia também não foi, aí também não participou da cela, porque estou trabalhando, não sei o que, meu trabalho, não posso, não sei o que. Como eu falei, não tem nada de errado você trabalhar, mas há tempo para todas as coisas. Há o tempo de descanso, há o tempo de estar na presença do Senhor. Ao tempo de trabalhar, ao tempo de semear, ao tempo de colher. Mas muitas pessoas se mergulharam na ruína e na destruição por causa disso, porque só quer saber disso. Mas o Senhor, ele traz esse alerta, que para você, em vez de ostentar os bens
eles devem se tornar o quê? Uma bênção para nós, para ajudar os outros. Como? Agradecendo a Deus pelo que você tem, sendo grato. Seja contente com o que você tem. Contente com o que você tem. Não queira buscar muito mais. Às vezes Deus já te deu um carro bom, Deus te deu uma casa boa, mas você nunca está satisfeito. Você tem o quê? Um desejo descontrolado. Você não está satisfeito. Você quer mais, quer mais, quer mais. Mas o Senhor também fala isso, viu? Se contentar com o que você tem. Porque o Senhor tem cuidado dos seus filhos. Em Hebreus, Deus fala isso. Hebreus 13, versículo 5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A gente às vezes fica pensando, a gente está vivendo uma pandemia, e Deus tem cuidado de muitos. Deus tem cuidado de muitas pessoas, mesmo na pandemia, porque Ele não nos deixou, Ele não nos abandonou. Contente-se com o que você tem. Às vezes você tem ali o seu emprego, você consegue pagar as suas contas, você consegue colocar o alimento dentro de casa, você consegue suprir todas as suas necessidades, mas muitas pessoas querem mais. Se contente com o que Deus tem te dado. Agradeça ao Senhor pelo que Ele te deu, seja grato. Se você pode abençoar uma pessoa, abençoe. Se Deus te deu para você conseguir abençoar outras pessoas, abençoe. Use aquilo que Deus tem te dado. Se tem sobrado, glória a Deus por isso. Se tem sobrado, abençoe o seu próximo. Abençoe o seu próximo. Se você puder doar uma cesta básica, ajudar um irmão com uma coisa aqui ou com uma outra coisa ali, ajude. Se você puder, ajude. Glória a Deus por isso. Mas não caia nesse erro de viver de forma descontrolada, de querer sempre buscar mais. Você pode se desviar da sua fé, você pode acabar se perdendo a tua salvação por causa do amor ao dinheiro. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Por quê? É a ostentação, é o amor ao dinheiro. Não provém do Pai, mas do mundo. Leia lá 1 João 2, 15 e 16. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a ostentação de bens não provém do Pai, mas provém do mundo. Quem pratica essas coisas, o amor do Pai não está nessa pessoa. O amor de Deus não está nessa pessoa. Mas então, o que a gente tem que fazer? Mais uma vez, eu tenho trazido aqui para vocês, que é o quê? É buscar. Buscar o fruto do Espírito na tua vida. Buscar viver de forma controlada. Peça para o Espírito Santo te ajudar a viver de forma controlada. Existem pessoas que como que falam que elas não conseguem se controlar, elas vivem são impulsivas, e elas têm que gastar e vai ver, se endividou. Às vezes nem tem para gastar, mas quer ostentar. Ela nem tem dinheiro ali para gastar, para comprar, mas quer ostentar. Ela quer ostentar como se ela fosse querer chamar atenção. Qual é a intenção? Qual que é o motivo de você querer chamar atenção? Muitas pessoas fazem isso. Elas querem viver os excessos ali, a ostentação. E quando vai ver, a vida da pessoa ali acaba se destruindo. Por quê? Porque quer ostentar. Quer mostrar que tem. Você, como filho de Deus, não precisa. Você não precisa querer mostrar que você tem. Mostre, sabe o que na tua vida? Mostre a glória de Deus que está em você. Seja um instrumento para mostrar a glória de Deus, seja um instrumento para mostrar a bênção de Deus para outras pessoas, seja um instrumento para abençoar outras pessoas. Não querer ostentar, não querer mostrar que você pode ou que você não pode. Não faça isso. Pelo contrário, se Deus tem te dado, te abençoado, abençoe o próximo. Ajude o seu irmão. Se você pode ali abençoar o reino de Deus, abençoe o reino de Deus. Abençoe a igreja. Se você puder trazer uma cesta básica, traga uma. Puder trazer duas, traga duas. Puder ajudar, ajude. Se Deus tem te dado riquezas, é para que você possa abençoar outras pessoas. A Bíblia, ela fala, ela é muito, a palavra de Deus, ela é sensacional, porque ela diz assim que há maior alegria em dar do que receber. Quando você dá, quando você abençoa, você mostra que você tem a mesma essência de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus abençoador.
quando você abençoa, quando você dá, você mostra que você tem a mesma essência de Deus. Quer um exemplo que a essência de Deus é essa? Deus deu o quê? Deus deu a vida do Filho dele para morrer por mim e por você. Jesus deu a própria vida. Ele falou assim, ó, eu não entrego, eles não estão tomando a minha vida, eu a estou entregando, eu estou dando a minha vida. Jesus falou isso. Quando você abençoa, quando você dá, você mostra que você tem dentro de você a mesma essência que Deus. Para que você possa vencer essas coisas, vencer a cobiça da carne, vencer a cobiça dos olhos, vencer as obras da carne, vencer esses pecados de excessos, vencer os pecados de imoralidade, para que você possa vencer ali essas divisões, essas facções. O que você tem que fazer? Primeiro, buscar o fruto do Espírito na tua vida, mortificar a tua carne, se revestir do novo homem, ter um coração abençoador, ser grato, seja grato ao que você tem, contente-se com o que você tem e busque o Senhor a cada dia na tua vida. Mortifique a tua carne, Romanos 8, 13 e 14, porque os que viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Se você semeia em carne, você colhe morte. Se você semeia no Espírito, você colhe vida. Esquece as obras da carne, ela não condiz com o salvo. Tudo isso aqui que eu falei nessa série de aulas é um alerta para que a igreja não venha praticar mais essas obras da carne, para que a igreja não venha mais praticar, querer cobiçar, querer mostrar que tem, querer ostentar. Muitos filhos de Deus querem ostentar, você não precisa disso. Pelo contrário, busque viver segundo o Espírito, não segundo a carne, porque se você viver segundo o Espírito, é o que você vai colher é a morte. E por último, revista-se do novo homem, que está lá em Efésios 4, 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês já foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados, e foram ensinados também a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, todas essas aulas aqui, esta série de aulas que eu não sei nem quantas foram, 4 ou 5 aulas, eu não sei quantas foram acho que até mais, falando sobre esses pecados das obras da carne. O apóstolo Paulo, ele trouxe esse alerta, que vocês já foram ensinados, mais uma vez o Senhor tem trazido alerta, a se despir do velho homem. Que o velho homem morra, que você pare de viver as obras do velho homem, mas se revista do novo homem, porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então revista-se do novo homem, criado à semelhança de Deus, para que você possa viver pelo Espírito e ser um instrumento de Deus aqui na terra. Amém? Eu já estou encerrando aqui a nossa aula e eu gostaria que você pudesse aí, mais uma vez, eu gostaria de pedir que você pudesse se inscrever no nosso canal, que você compartilhe este vídeo, compartilhe isso nas suas redes sociais, nos seus contatos ali do WhatsApp, no Facebook, compartilha isso, tá? Também ali, se inscreve ali, ativa as notificações para que você receba mais conteúdos como esse, para que você também possa edificar a vida de alguém, seja um instrumento de Deus na vida de alguém, compartilha com essa pessoa, para que ela possa também ser abençoada. Se você tem sido abençoado, compartilhe também para que outras pessoas também sejam. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar a nossa aula, e eu sei que o Senhor ele falou grandemente no nosso meio através destas aulas aqui, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai,
Nós te agradecemos, Senhor, por esta aula. Nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor poder falar conosco através da tua santa palavra, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso entendimento esteja aberto, Senhor, para que a gente possa receber, Senhor, conforme tudo aquilo que o Senhor quis nos dar, Senhor, e nos mostrar através da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a se revestir do novo homem todos os dias, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a gente a se despir do velho homem, Pai. Em nome de Jesus, e que a gente possa, Senhor, não mais cair nas armadilhas do diabo, Senhor, com a ostentação dos bens, com o amor ao dinheiro, com a cobiça da carne, com a cobiça dos olhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer as obras da carne todos os dias, Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, nos ajude a viver o fruto do Espírito todos os dias. E que o novo homem criado conforme a sua semelhança venha se manifestar todos os dias nas nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos por esta aula, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe você grandemente, que você tenha uma ótima noite, um bom descanso e até a próxima.